Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer um convite a você abrir a sua Bíblia, as Sagradas Escrituras, e darmos continuidade na leitura do livro de Samuel. Esse livro está no Velho Testamento, na Primeira Aliança, e nós hoje estamos no dia 136 da nossa leitura. E vamos continuar a leitura no capítulo 10. Samuel vai ungir Saul a rei, porque o povo queria um rei. Acompanha comigo. Versículo 1. Samuel pegou uma vasilha de óleo e o derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faça isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, de sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel e Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhe dirão: deixa eu pegar aqui que a folha é fininha da Bíblia. Vira a página. Eles dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: que farei para encontrar meu filho? Essa história é uma continuidade da preocupação de Saul quando sai atrás dessas jumentas, tá? Então, se você perdeu a leitura do dia anterior, fica aqui até o final, que eu vou te direcionar para a leitura do dia anterior. Versículo 3. Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão caminhando de Betel, aonde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos e os outros 3 pães e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhes oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá, Eloim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira. Estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você. E você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Em seguida, vá a Gilgal, adiante de mim. Eu o encontrarei ali, para sacrificar holocausto de ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Capítulo 9, de versículo 10 de 1 Samuel, os sinais mencionados vão se cumprir. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem em Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo de sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for seu pai? Esta é a origem do ditado: acaso Saul também é profeta? Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. E o tio de Saul perguntou a ele e ao servo: onde vocês estavam? Saul respondeu: saímos para procurar as jumentas, mas não conseguimos encontrá-la. Então fomos a Samuel para lhe perguntar aonde elas estavam. E o que foi que Samuel lhe disse? Perguntou o tio. Disse que as jumentas já haviam sido encontradas, respondeu Saul.
Contudo, não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Saul é proclamado rei, versículo 17. Algum tempo depois, Samuel convocou todo o povo para se reunir diante do Senhor em Mispá. Disse aos israelitas: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu os tirei do Egito e os livrei dos egípcios e todas as nações que os oprimiam. Mas, apesar de eu ter resgatado vocês de suas angústias e aflições, hoje vocês rejeitam seu Deus e disseram: Queremos um rei. Agora, portanto, apresentem-se diante do Senhor de acordo com as tribos e seus clãs. Então Samuel reuniu todas as tribos de Israel e a tribo de Benjamim foi escolhida por sorteio. Em seguida, Samuel reuniu cada família da tribo de Benjamim e a família de Matri foi sorteada. Por fim, Saul, filho de Quis, foi escolhido dentre eles. Quando o procuraram, porém, não encontraram. Por isso, perguntaram ao Senhor: Aonde ele já chegou? O Senhor respondeu: Está escondido no meio da bagagem. Eles correram até lá e o trouxeram. Então, era tão alto que os outros chegavam apenas aos seus ombros. Samuel disse ao povo: Este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: Viva o rei! Então Samuel explicou ao povo os direitos e deveres do rei. Escreveu-os num rolo, colocou diante do Senhor. Depois mandou todo o povo para casa. Saul também voltou para sua casa, em Gibeá, acompanhado por um grupo de homens cujo coração de Deus tinha tocado. Havia, no entanto, alguns desocupados que debochavam. Esse sujeito nunca nos salvará. Desprezaram Saul e se recusaram a lhe trazer presentes. Mas Saul não lhes deu atenção. Capítulo 11. Saul vai derrotar os amonitas. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes-Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: Faça um tratado conosco e o serviremos. Então Naás disse: Está bem, mas só com uma condição: arrancarei os olhos direito de cada um de vocês como humilhação para todo o Israel. As autoridades de Jabes pediram: Dê-nos 7 dias, para que enviaremos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação em Jabes-Gileade. Todos chocaram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade, trazendo seus bois dos campos, perguntou: O que está acontecendo? Por que todos estão chorando? Então contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul. E ele se enfureceu, pegou 2 bois, cortou-os em pedaços e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: Isto é o que acontecerá: os bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha. E o terror do Senhor caiu sobre o povo, e de modo que todos saíram para a guerra, como um só homem. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes-Gileade com o seguinte aviso: Salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia. Quando os habitantes de Jabe receberam a mensagem, houve uma grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram aos seus inimigos: Amanhã nos entregaremos a vocês, e poderão fazer conosco o que desejarem. No dia seguinte, porém, antes de amanhecer, Saul chegou com seu exército dividido em 3 destacamentos, atacou os amonitas de surpresa na hora mais quente do dia, já
os tinham derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: Onde estão aqueles que perguntaram por que Saul deveria nos governar? Traga-o esses homens aqui e os mataremos. Saul, porém, respondeu: Ninguém será morto hoje, pois nesse dia o Senhor livrou Israel. Então Samuel disse ao povo: Venham, vamos, todos a Gilgal, renovar o compromisso do reino. Todos foram a Gilgal em uma cerimônia solene diante do Senhor, proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor as ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas muitos se alegraram. Assim encerra capítulo 11, né, onde Saul derrota e acaba sendo consagrado, né, mais ainda, consolidando o seu reinado. Capítulo 12, o último capítulo dessa leitura, do dia 136, vai ter o discurso de despedida de Samuel. Versículo 1 diz assim: Então Samuel falou a todo o povo de Israel: Fiz o que pediram e lhes dei o rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como líder, desde a minha juventude até hoje. Aqui estou, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Diga-me e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam: O Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: Hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que as minhas mãos estão limpas. Eles responderam: Sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou: Foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou os seus antepassados da terra do Egito. Agora fiquem aqui diante do Senhor, enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito, seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los para esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus, o rei de Moabe, que lutaram contra eles. Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: Pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos as imagens de Baal e de Astarote. Agora, se nos livrasses dos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefté e Samuel para livrá-los, e vocês viveram em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor, seu Deus, já fosse seu rei. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor os atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto você como o rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é seu Deus. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez os seus antepassados. Agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano. Durante a colheita do trigo, pedirei ao Senhor que os envie trovões de chuva forte. Assim vocês reconhecerão quão grande foi a sua maldade ao pedir que o Senhor lhe desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuvas fortes naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel.
disseram a Samuel: ore ao Senhor, seu Deus, em favor de seus servos, ou morreremos, pois todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenha medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se afaste dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor, que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará o seu povo, pois isso trataria desonra para seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês o seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam Ele fielmente, de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês, mas se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. Bom, e assim então encerra, né, mais um capítulo, né, e mais esse dia de leitura, 136 do livro de Samuel. Se Deus me permitir, continuaremos na leitura desse livro, do capítulo 13 em diante. Eu queria convidar você então a orar comigo. Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, estou aqui mais um dia para poder agradecer ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder abrir a Tua palavra santa, pura, perfeita e agradável a nós, que nos purifica, nos dá direção e nos corrige, e também nos dá esperança. Te agradeço, Senhor, porque nós temos a oportunidade de abri-la em nossa língua e ler e compreender. Ajude as suas palavras a estarem gravadas em nossos corações, Pai, e saber que os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos pedidos, eles são ouvidos pelo Senhor, e muitos até respondidos pelo amor e o carinho e a misericórdia que o Senhor tem. Nós vimos no dia de hoje, quando nós lemos, Pai, mais uma vez o Senhor cuidando do teu povo, mesmo que muitas vezes nós reconhecemos que somos pecadores, Pai. Ajude-nos então principalmente a priorizar, a fazer a vontade, a buscar a tua vontade do reino aí no céu, para que na nossa terra, aqui, na terra que o Senhor nos deu, na forma humana que o Senhor nos deu, nós possamos estar vivendo a sua vontade aqui. Então nós só podemos agradecer e pedir a ajuda do teu Espírito para ser conduzido nos nossos comportamentos, nas nossas ações que partem, né, daquilo que nós buscamos. Então ajude-nos a alimentar, encher o teu Espírito e gerar fruto para a honra e glória do teu nome. E que as pessoas possam estar vendo e olhando e glorificando o teu Filho Jesus Cristo, esse que veio para nos dar vida e vida em abundância através de um novo nascimento, de um novo arrependimento, de uma nova forma de vida, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre no dia de hoje, no nome de Jesus. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui comigo, né, até o final dessa leitura do dia de hoje. Então quero te convidar que ao final desse vídeo você vai ter 2 cards na tela. Você vai conseguir dar continuidade, né, acompanhar, na verdade, o dia da leitura anterior para dar uma sequência e ter compreensão se você ainda não leu. E o outro você tem acesso à playlist desses 136 dias de leitura. E se você ainda não é inscrito no canal, aqui no meio vai ter uma bolinha redondinha com uma imagem minha. Você pode clicar ali e acessar então o canal e se inscrever e ativar o sininho, porque toda vez que eu subir um novo vídeo, você é notificado e você vai poder então estar acompanhando.
na descrição desse vídeo, você tem uma área de membro. Você pode se tornar membro da leitura diária, né? Pagando por um valor simbólico. E você ali tem tudo de forma organizada, você tem bônus, aulas, vídeos bônus, para você poder compreender melhor as escrituras. E se você completar 80% da leitura de toda a Bíblia, você vai ganhar, né? Eu vou te enviar livros da minha autoria para a sua casa. Que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, então, continuaremos no livro de Samuel, no capítulo 13 em diante. Tenha um excelente dia.